Boa tarde a todos. Hoje nós estamos vivendo na sequência do nosso curso permanente para a formação de evangelizadores da infância, patrocinado pela União das Sociedades Espíritas Intermunicipal, a nossa aula número 7. Em primeiro lugar, a Janete Dabori Mendes, apresentando recreação e a sua aplicação na evangelização. E depois retornaremos com dos espíritos, a parte que vai ser estudada, comunicabilidade ou mediunidade. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nesse momento e que a gente sempre espera que a aula seja bastante produtiva para todos nós. Bom, como já foi anunciado, nós vamos falar de recreação, a maneira ideal de se aplicar a recreação dentro das nossas aulas de evangelização. Existem evangelizadores que às vezes nem utilizam, talvez por receio ou pelo próprio temperamento de ser meio tímido, não se lança nas atividades de recreação. E outros que às vezes a gente percebe que até abusam um pouquinho, exagera na quantidade, digamos assim. Então, a gente espera que hoje, à medida que a gente falar sobre a recreação, nós possamos ver que tem o momento certo e a dose certa para que a recreação alcance os seus objetivos reais. Nós vamos tentar fazer isso hoje. Mas primeiro a gente vai fazer uma introdução. Onde que se iniciou a recreação? Nós temos dados aqui de que na Alemanha, em primeiro lugar, ela foi introduzida nas escolas na forma de parque infantil. Depois, nos Estados Unidos, surgem aqueles chamados playgrounds, que são parques públicos, onde toda criança da cidade tem acesso. E eles sempre equiparam de maneira assim completa, com bastante recurso. No Brasil, o que nós temos data de 1972, no Rio Grande do Sul. Eles dizem que o projeto se chamava RECOM, que era recreação, comunicação e educação. Era uma recreação móvel, então a gente acredita que, embora eles não entrem em detalhes, que é aquela recreação que eles levavam até os bairros, nas cidades, onde a criança brincava o dia todo e depois locomovia todo aquele aparelhamento para outro lugar. Agora vamos começar a falar de recreação, de acordo com Inesio Marinho. Vejam que definição bonita que ele dá e completa. É atividade física ou mental que a criança é levada naturalmente, grifado, a realizar para satisfazer necessidades físicas, psíquicas e sociais que ela tem, só que com uma coisa, grifadinho, com prazer. São atividades que a criança gosta de fazer. Essa é a diferença fundamental, porque nós vamos sentir durante toda a nossa aula por que da recreação. Então são atividades físicas ou mentais que vão trazer prazer. A criança vai executar, mas ela vai estar feliz, ela vai estar rindo, ela vai estar brincando, ela vai estar esquecendo as tristezas. Vamos ver como que é. Então, quais são os objetivos, considerando-se que o evangelizador vai trazer para a sua sala de aula uma recreação educativa, que ele vai selecionar a atividade que ele vai trazer, seja para o jardim, para o primário, para o intermediário. Então, o primeiro objetivo, vocês podem, quem gosta de anotar, dar prazer à criança. Esse dar prazer à criança tem 3 tipos. O primeiro é o jogo entretenimento. O que é isso? Eles consideram que a criança que fica em casa, apartamento, fica fechada, vigiada, é aquela criança com muita atividade. Então é a criança que, chegando na evangelização, nós vamos considerar que algumas trazem o que eles chamam de neurose infantil, aquela criança irritadinha, rebelde, que está com os nervinhos à flor da pele e que a gente tem que conviver com bastante observação, com muito carinho, com muito jeito. Então, o que a criança vai encontrar na hora do jogo? Vai atender essa atividade mesmo, esse objetivo. Ela vai ter lugar para a higiene mental, para a imaginação, para a criatividade dela. Então,
o primeiro motivo nosso, entretenimento, certo? Depois vem o jogo como expressão. O jogo realmente, ele vai estimular a faculdade criadora. Então vamos fazer de conta, vamos imaginar que estamos, é isso daí que vai levar a criança com prazer a fazer essas imaginações, essas viagens que a gente propõe. Só que a criança não vai produzir sempre da maneira como a gente espera, porque a criança traz problemas. É a criança que chega mais nervosa, mais triste. É a criança que tem, vamos considerar as suas encarnações passadas. Às vezes é uma criança rica de experiência, outras não. O ambiente familiar de mais cobrança, de mais carinho, a criança que é levada para brincar fora do ambiente da evangelização, outras que não têm oportunidade. Então a reação delas na nossa sala de aula é diferente. Então nós vamos observando tudo isso daí. Eu disse encarnações passadas, o ambiente familiar, atenção que a criança presta em tudo, dentro da nossa aula, na sua escola, a observação dela para tudo que se passa à sua volta. O terceiro item é o jogo, considerando ainda o jogo como prazer, como entretenimento, é o jogo, como nós dissemos, que facilita as faculdades criadoras. Agora o jogo derivativo. O que é esse jogo derivativo? Eles consideram que quando a criança chega, de tanto não, de tanta vigilância da família, de tanta punição que muitas vezes é o pai que é muito nervoso, a mãe que é muito brava, vão aqui, vão ali, não pode, não sai, o que você fez, como que foi, tudo isso. Então a criança muitas vezes ela chega na evangelização, ainda ela carrega uma tensão emocional. Então, à medida que a gente dá o jogo, que a gente brinca com elas, então eles dizem que vai aliviar a tensão e reeducar o comportamento. Eu acredito que todos aqui que já estão trabalhando com criança já devem ter percebido isso. A criança que chega, ouve a nossa aula, às vezes emburradinho, desatento, mas na hora de um jogo no final da aula, quando ele percebe aquele ambiente gostoso, descontraído, ele também vai se descontrair. Daí que ele começa a sorrir, ficar mais à vontade, mais amigo, olhar para o lado e sentir que as coisas não estão mais negras como a hora que ele chegou. Então nós acreditamos que o jogo realmente tem todos esses objetivos educativos. O que nós observamos no jogo? Falando de toda essa criança que traz tudo isso daí. A criança que brinca, mas ela teme ser, aqui eles usam um termo meio pesado, castigada, não é bem isso. A criança brinca, mas ela teme ser chamada a atenção pelo evangelizador. Não pode, não faz, ela não quer dar motivo. Então essa criança é uma criança mais difícil. A gente sempre tem crianças desse tipo. Então às vezes ela se recusa a brincar, justamente porque ela não quer que o evangelizador de repente precise chamar a sua atenção. Tem a outra criança completamente diferente, aquela que brinca, ela quer brincar, ela quer liderar, ela quer mandar, e aí ela chega a atrapalhar. Porque muitas vezes, dentro de casa é assim que fazem com ela. São autoritários, então quando ela pode, ela também quer ser autoritária. E a criança que procura ser dócil, que colabora com o evangelizador, colabora com as crianças, tudo está ótimo, ele aceita as regras do jogo, sabe ganhar, sabe perder. Então nós temos de tudo. Fazendo um parênteses aqui, a semana passada tinha uma menina, eu chamo assim, um infanto juvenil, né? Ela tinha 11 anos, que ela estava conversando comigo. Ela falou assim: sabe, Janete, eu tenho uma amiguinha lá perto da minha casa que a gente brinca de escolinha. Isso assim, espontaneamente ela resolveu me contar. Então, quando ela chegava na casa dela, a mãe dela dizia assim: você brincou, filha? Brinquei de escolinha. O que você foi? Ah, eu fui aluna. E a sua amiguinha? Professora. Aí ela disse que de uma outra vez brincaram de novo, a mãe perguntou. Ela respondeu: fui aluna. E a sua amiguinha? Professora. Uma outra vez perguntou de novo: o que você foi hoje, filha? Você brincou? Brinquei, mãe. Hoje eu fui professora.
A mãe não esperou ela terminar, falou assim, mas que ótimo, sinal que a tua amiga já está aprendendo a brincar, dividir as funções dentro do jogo. Calma, mãe, eu fui professora, ela foi diretora. Eu achei tanta graça na colocação dela querer me contar isso, que não era nem momento para aquilo. Aí eu perguntei para ela, como que é a sua amiguinha? Como que é na casa dela? Acho que mandam muito nela, será? Por isso? Ela olhou para mim e falou assim, bom, eu não sei. Eu só sei uma coisa, Janete, que quando ela cai de bicicleta na rua, a mãe dela ainda dá uma surra nela na hora que ela chega. Então isso daí é para a gente realmente pensar. Eu achei que coube muito bem nesse item nosso. O que nós observamos no jogo é exatamente isso. Cada criança traz do ambiente familiar, da sua natureza de espírito, mais evoluído ou não, essa vontade de ser autoritário, de não saber ganhar, de não saber perder, de querer sempre ganhar. E nós evangelizadores, nós vamos ignorar essas reações? Vamos dar nossa aula normal e sempre a mesma coisa? Nós não vamos poder ignorar. Então nós vamos começar, gente, a observar a criança e ver o que nós podemos fazer. Tem que observar, olhar e ver como que a criança reage na hora de ganhar, na hora de perder, não deixá-la liderar sempre. Aquele que não quer brincar, nós vamos estimular com carinho, nós vamos trazê-lo para o jogo, para ele participar. Através de reuniões de pais, quando nós temos oportunidade, nós vamos conversar, nós vamos conhecer melhor essa família, para ver a reação da criança em casa e na evangelização, para a gente chegar num consenso comum. Bom, qual é o segundo objetivo? O primeiro nós já dissemos que é dar prazer à criança. Então ela vai brincar, ela vai extravasar tudo que está dentro dela, ela vai ficar feliz, ela vai relaxar, ela vai, como nós dissemos aqui, ter as suas faculdades criadoras tendo oportunidade de trazer à tona, mas agora nós vamos falar de desenvolver capacidades. Olhem que interessante o que William James dizia no livro dele. Nós não chegamos à metade do que poderíamos ser e nós utilizamos apenas parte de nossas possibilidades físicas, mentais e emocionais. Isso é pra gente parar e pensar que realmente nós não estamos nos esforçando para sermos tudo aquilo que a gente poderia ser. Está aquém das nossas condições, segundo William James. Na recreação, o que nós vemos então é um clima muito gostoso, muito bom, muito favorável para a gente conseguir todos esses objetivos que a gente considera favoráveis, positivos para a criança. Vejam bem, espírito de tolerância, o espírito de equipe, a observação da criança, a sua persistência, a sua memorização, iniciativa. Tudo isso não vai ser trabalhado apenas nos jogos. Nós vamos trabalhar nas nossas aulas, na hora da música e na hora dos jogos. Então nós vamos estar trabalhando a criança sempre de uma maneira global. Então ela vai estar com a sua persistência. Se às vezes a gente não consegue que a criança seja perseverante na hora de uma explicação da aula, vai ser mais fácil, já que esse momento da recreação é tão propício, tão agradável, tão leve, gostoso, que ela treine essa persistência, essa iniciativa, essa amizade pelos companheiros que estão do seu lado. Então, falar de companheiros do lado, vem o terceiro objetivo, que é a socialização. Nós vamos considerar nesse item que até os 3 anos, embora a criança já tenha amiguinho que brinque, mas o mundo dela são os pais, os avós, os irmãos. Se ela vai à escola, mas ela vai para brincar um pouquinho, mas o mundo dela ainda, dependendo como ela depende da mãe, para se arrumar, para comer. Então o mundo dela vai se abrir, realmente ela vai precisar se socializar a partir dos 3 anos. Então, o que ela vai conseguir quando ela começar a brincar no parquinho e no jogo, dentro da evangelização com 4, com 5 anos? Ela vai ganhar amigos, vai aprender a ganhar, vai aprender a perder.
e vai conviver melhor, não tem dúvida. Esse último item, eu gostaria de dar bastante realce para ele. É o último objetivo dos jogos educativos que nós trouxemos para hoje. Preparar para atividades de serviço. Olha, pesquisas de especialistas chegaram à seguinte conclusão. Não sou eu dizendo, hein, gente? As crianças que satisfazem plenamente as suas necessidades de brincar aprendem mais depressa e melhor. Eu incluo aqui, no meu caso, eu brinco, converso muito com a Maria José. Pessoal, nós gostamos de sorvete, de circo, é isso daí, aqui está incluído tudo. A criança tem que brincar, tem que correr, é a criança que satisfaz plenamente as suas necessidades. A criança tem que brincar bastante, satisfazer toda essa vontade que ela tem. Elas são mais dotadas e mais ajustadas, mais fácil de fazer amizade, mais fácil de conviver. Por outro lado, eles dizem, a inibição para o brinquedo é uma etapa que está antecedendo uma inibição para o trabalho. Olha que coisa séria. Então eles dizem que a criança, ao crescer e enfrentar o trabalho, a responsabilidade, aquela criança que rejeitou esta oportunidade de ter iniciativa, de participar, de ver se ela ganhava ou se ela perdia. Não é só isso que a gente dá no jogo, né, gente? A iniciativa, essa imaginação, a criatividade, que nós damos essas condições com 4, com 5, com 6, até 14, 15 anos, sempre nessa convivência saudável. Então, no futuro, ao enfrentar um trabalho, eles dizem que o ambiente de trabalho, eles vão enfrentar com disciplina, com ordem, espírito de justiça e de cooperação, porque foi assim que eles foram acostumados desde pequenos. Então, fica aí para nós pensarmos um pouquinho mais na necessidade de se oferecer a recreação, aproveitando a nossa orientação evangélica. Então, acho que não existe um ambiente melhor para a criança ter uma recreação educativa, senão nas aulas de evangelização. O que nós vamos oferecer para as crianças? Uma recreação educativa e não dissipação. O que é dissipação? Desperdício, perda de tempo. O que é a perda de tempo na recreação? É o mau teatro, o mau cinema. Olha, eu não estou dizendo que é o cinema que não é bom. O mau cinema, a má televisão, as leituras deseducativas, a conversa maledicente, a criança passar uma tarde inteirinha conversando com um amigo, falando mal de vizinho, falando mal de quem passa. Tudo isso é um lazer realmente com dissipação, quer dizer, perda de tempo. Qual seria a recreação educativa? Despertar o gosto da criança justamente pelo que é bom. A boa música, o bom livro, o bom filme e brincadeiras saudáveis que está ao nosso alcance de evangelizadores fornecer. E o recreacionista, como é que ele tem que ser? Que normalmente é o próprio evangelizador. Nós não temos gente preparada especialmente para dar recreação. É o próprio evangelizador. Como que ele tem que ser? Com muita alegria, observador, com muito amor pela criança, com muita imaginação e muito entusiasmo. Os jogos, dependendo dos locais que nós temos mais facilidade, no caso o centro espírita, geralmente os jogos vão ser internos, porque a gente vai dar joguinho de atenção, jogo de memória, que são os mais usados por nós. Agora, às vezes a gente tem numa creche, um belo de um quintal, de um pátio, então nós vamos poder oferecer jogos onde a criança possa se expandir mais, onde ela depende de mais espaço e esse espaço existe, o que não é a realidade da maioria do centro. Mesmo porque, enquanto nós estamos dando um jogo, às vezes o evangelizador está do nosso lado ali, a gente não pode nem fazer barulho porque vai incomodar. Então essa é a nossa realidade. Bom, nós vamos apenas falar como que é o modelo de ficha. O modelo de ficha de jogo, nós devemos assim ter uma preocupação muito grande de ir guardando esse material todo com o passar do tempo.
Então, à medida que a gente toma conhecimento de um jogo, que a gente sabe que é um jogo educativo e que vai ser bom para a nossa classe, então a gente vai trazendo, vai batendo a máquina, vai deixando lá direitinho, bonitinho na ficha. Então a gente põe o nome do departamento, o nome do jogo, depois nós vamos preencher o título, qual é o nome que o jogo tem, os objetivos a que ele se destina, para que faixa etária que é aquele jogo, que material que vai ser necessário, as regras para a execução dele e variantes. Não é todo jogo que tem variantes, mas muitas vezes o jogo tem variantes, então a gente já vai colocando ali. Olha, às vezes 5 a 10 jogos dá para a gente variar por um ano inteiro o material, mas é muito importante que a gente realmente saiba dosar o jogo certo para a aula certa. Se nós damos uma aula, vamos supor Kardec, uma aula em que a criança teve que prestar atenção, que nós fizemos uma aula às vezes mais ou menos expositiva, seria muito bom que no final da aula o jogo fosse um jogo para descontrair, um jogo alegre, para brincar. Às vezes uma aula muito leve, que o conteúdo foi pouco, então a gente acrescenta um jogo de fixação, onde a criança vai continuar aprendendo, só que através de um joguinho de quebra-cabeça, um jogo de memória e outras coisas. Então, nós agora já vamos para o fechamento do assunto. Nós acreditamos que tudo aquilo que poderia ser falado sobre os jogos, nós procuramos colocar aqui para vocês. O evangelizador, através da recriação, ele vai então proporcionar à criança a verdade, o amor ao bem e a apreciação do belo. Com essa tríade divina, ele vai poder plasmar na alma infantil as virtudes cristãs necessárias para um mundo com mais amor e com mais fraternidade.